Olá pessoal, questão de campo elétrico uniforme, uma questão interessante sobre o comportamento de uma carga elétrica quando ela é colocada num campo elétrico uniforme. Ele diz o seguinte: uma partícula alfa, núcleo do átomo de hélio, penetra num campo elétrico uniforme com uma velocidade v na direção e sentido do campo. Desprezando as ações gravitacionais, caracterize o movimento dessa partícula dizendo se ele é retilíneo ou curvilíneo, uniforme, uniformemente acelerado ou uniformemente retardado. Então, vamos primeiro pensar aqui no item A. Primeiramente, para a gente identificar o formato da trajetória que essa partícula vai descrever durante o seu movimento, nós precisamos identificar quais são as forças que estão atuando nela. Então, eu tenho aqui uma partícula alfa que foi colocada dentro de um campo elétrico. Ele está dizendo para a gente, o enunciado está dizendo para a gente desprezar ações gravitacionais. Ou seja, não vai existir nessa questão a força gravitacional, a força peso atuando na carga. Mas só que se a gente tem uma partícula alfa, essa partícula alfa ela tem uma carga elétrica e essa carga elétrica da partícula alfa é uma carga positiva. A gente precisaria saber pelo menos o sinal da carga de uma partícula alfa, uma carga positiva. O valor da partícula alfa é o dobro da carga elementar. Mas só que para essa questão era suficiente a gente saber somente o sinal. O sinal da partícula alfa, da carga da partícula alfa, é um sinal positivo. E o que isso vai me ajudar, né? Quando você coloca uma carga elétrica dentro de uma região onde existe um campo elétrico, esse campo elétrico ele vai atuar nessa carga, fazendo aparecer nessa carga uma força elétrica. E a força elétrica ela pode ser encontrada com esse produto, o valor da carga vezes o campo. E o interessante dessa análise que a gente vai fazer aqui para conseguir responder tudo o que ele está pedindo é que a força elétrica e o campo elétrico são grandezas que possuem a mesma direção. Então, se o campo elétrico ele é um campo horizontal, a força elétrica que vai atuar nessa carga também é uma força horizontal. Agora, o sentido da força elétrica depende do sinal da carga. Depende do sinal da carga. Se a gente sabe que a carga é positiva, por isso que eu falei da importância de saber o sinal da carga da partícula alfa, se a gente sabe que o sinal da carga da partícula alfa é um sinal positivo, eu posso afirmar com toda certeza aqui que a força elétrica que está atuando nessa partícula é uma força na horizontal e para a direita também. Ela vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do campo porque ela é positiva. Se fosse negativa, ela estaria na mesma direção que a horizontal, mas no sentido contrário, a força seria para a esquerda. Então, o que isso vai me ajudar? Eu tenho essa partícula se movimentando de acordo com o desenho para a direita, a velocidade dela é para a direita, e existe essa força elétrica atuando nela. A força elétrica aparece no mesmo sentido da velocidade. E aí, o que isso vai ocasionar, né? Qual que é o resultado disso? Se essa força elétrica ela é a única força presente nessa carga, eu posso dizer que a força elétrica ela faz o papel nessa questão de força resultante. Então, se a força elétrica ela é a força resultante, pela segunda lei de Newton, eu posso escrever que força resultante é massa vezes aceleração. E, consequentemente, a aceleração, que é uma grandeza vetorial,
ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica. Então, eu posso afirmar que essa carga está se movimentando como, né? Ela tem inicialmente uma velocidade para a direita, e uma aceleração também para a direita. A aceleração é o agente responsável, ela que vai dizer para a gente o tipo de movimento, se é um movimento retilíneo, se é um movimento curvilíneo. Como essa aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, eu posso dizer que a direção do movimento não vai se alterar. Se a partícula está indo para a direita, a velocidade está mostrando isso para a gente, que ela está indo para a direita. Se a partícula está indo para a direita, então, e a aceleração dele também é para a direita, ela vai continuar indo para a direita. A aceleração, ela só iria mudar a direção da velocidade se ela estivesse em uma direção diferente da velocidade. Se eu tivesse uma velocidade nesse sentido para a direita e uma aceleração para cá, por exemplo, a aceleração iria modificar a direção e o sentido do movimento. Essa partícula ela iria descrever uma curva. Como eu tenho a aceleração no mesmo sentido da velocidade, o único efeito que a aceleração vai ocasionar nessa questão é a modificação no valor da velocidade. Quando eu tenho aceleração e velocidade na mesma direção e sentido, eu vou dizer que o valor da velocidade, conforme o tempo passa, o valor da velocidade vai acabar aumentando. O valor da velocidade aumenta, porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Então, o formato, respondendo às perguntas aqui do item A, o formato da trajetória vai ser um formato retilíneo, porque a aceleração está na mesma direção da velocidade. Então, é uma trajetória retilínea. É um movimento retilíneo que essa partícula aqui está descrevendo. Minha caneta soltou aqui. Retilíneo. Como a aceleração está no mesmo sentido da velocidade e o campo elétrico ele é uniforme, então vamos voltar um pouquinho. O campo elétrico é uniforme, sendo uniforme, a força elétrica também vai ser constante. A força elétrica não muda o seu valor conforme o tempo passa. Se a força elétrica não muda o seu valor conforme o tempo passa, a aceleração também não vai mudar. Então, a gente tem um movimento retilíneo com uma aceleração constante. Então, é um movimento uniformemente variado. Nós temos um movimento uniformemente variado porque a aceleração é constante. E como a gente percebeu que a velocidade aumenta, é um movimento uniformemente variado acelerado. Então, temos um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Então, é isso que ele queria. São essas as respostas para o item A. Retilíneo, movimento uniformemente variado, acelerado ou só, igual ele colocou aqui, movimento uniformemente acelerado. Agora, no item B, ele está tirando a partícula alfa e colocando um elétron. O que vai acontecer de diferente? Ele quer que a gente descreva a situação agora que a gente vai ter um elétron no lugar de uma partícula alfa. Uma resolução bastante similar. Tenho aqui uma carga agora negativa, que foi colocada numa região onde o campo elétrico é horizontal e para a direita. A carga elétrica vai sentir a presença do campo, o campo elétrico atua nessa carga e vai fazer aparecer nela uma força elétrica. A força elétrica que vai aparecer nessa carga
depende do sinal dela. Como é uma carga negativa, agora a gente vai ter uma força elétrica no sentido oposto ao sentido do campo elétrico. Aparece nessa carga uma força elétrica para a esquerda agora, para a esquerda. E o que vai acontecer de diferente? A força elétrica ela vai continuar sendo a força resultante, não vai ter mais nenhuma outra força atuando nesse elétron. Então, se a força elétrica ela é a resultante, eu posso dizer que a aceleração da partícula vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Então, a gente vai ter aqui o elétron que está inicialmente para a direita, o elétron está inicialmente para a direita, e agora ele vai ser submetido a uma aceleração para a esquerda. E novamente, como a aceleração está na mesma direção do movimento, está na mesma direção da velocidade, a velocidade está na horizontal e a aceleração também está na horizontal, o movimento desse elétron vai continuar sendo retilíneo. Ele não vai ser curvilíneo, ele continua sendo retilíneo. E o que vai acontecer inicialmente com a velocidade é, pelo fato da aceleração estar no sentido contrário ao da velocidade, o valor da velocidade vai começar com o tempo a diminuir. Diminui com o passar do tempo. O valor da velocidade diminui. Mas só que o valor da velocidade ela não vai diminuir para sempre. Vai diminuir, como essa aceleração é constante, ela vai estar sempre apontando para a esquerda. Enquanto a velocidade estiver para a direita, ela vai fazer com que o valor da velocidade diminua, até chegar o momento que a velocidade se anula. A velocidade vai chegar e se tornar nula num determinado instante. Nesse momento, a aceleração não desapareceu, porque a partícula, só se a partícula saísse fora do campo elétrico. Se ela permanecer dentro do campo elétrico uniforme, a aceleração ela vai continuar a existir no sentido para a esquerda. E agora, o interessante é que ela vai fazer com que a partícula comece a ganhar velocidade para a esquerda. Ela vai voltar, começar a retornar aqui. Ela vai ter uma velocidade agora que vai aumentar com o passar do tempo para a esquerda. Deixa eu fazer aqui separado, que aqui ficou muita coisa num desenho só. Então, depois que a velocidade se anula, a aceleração continua a existir, mas só que agora ela vai fazer com que a partícula ganhe velocidade para a direita. A partícula vai começar a ganhar velocidade para a esquerda. Ela vai começar a ganhar velocidade para a esquerda, a aceleração vai ser para a esquerda. Então, por isso que ela entra aqui num movimento acelerado novamente, igual aconteceu no item de cima. Aqui o valor da velocidade aumenta. Então, isso daqui é similar ao que acontece quando a gente joga um objeto para cima. A gravidade está sempre atuando nesse objeto na vertical e para baixo. Conforme ele sobe, a gravidade vai retardar o movimento até a velocidade se anular. Depois que ela se anula, o objeto começa a ganhar velocidade para baixo. É o que está acontecendo com o elétron a princípio. A princípio, ele começou o movimento com uma velocidade no sentido contrário ao sentido da aceleração. Aqui ele estava no movimento retilíneo. E como ele estava perdendo velocidade, é um movimento uniformemente variado, retardado. Aqui era o movimento retardado. A partir do momento que a velocidade dele se anula e ele começa a ganhar velocidade para a esquerda,
ele começa a ganhar velocidade para a esquerda, ele vai permanecer no movimento retilíneo, o formato não muda, porque a aceleração tem a mesma direção da velocidade nos dois casos, a aceleração é horizontal, mas só que agora, como a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, ele entra no movimento uniformemente variado, acelerado. Ele começa a ganhar velocidade para a esquerda.